Uma das coisas que mais nós precisamos é de perdão. Por quê? Porque uma das coisas que mais fazemos é pecar. Para aqueles que entendem a palavra de Deus e a recebem em seu coração, percebe que a palavra de Deus mostra o nosso pecado, mostra as nossas falhas, mostra o quão somos tendenciosos ao pecado. Por isso que há a guerra entre o espírito e a carne. E nesta batalha, até que nos aperfeiçoemos, muitos neste processo estão pecando. Aquele que diz que não peca, mentiroso é, porque nós já temos uma natureza pecaminosa. Agora, a luta entre o espírito e a carne é para que não vivamos mais sob o domínio do pecado. E pelo sacrifício de Cristo na cruz, não vivemos mais sob o domínio do pecado. Jesus morreu na cruz para salvar a minha e a tua vida, para salvar a vida de toda a humanidade. Mas e quando nós pecamos? Seria necessário Jesus descer do céu novamente para morrer por nós, para morrer pelos nossos pecados? Porque, no meu conceito, toda a humanidade peca. Toda a humanidade, de alguma forma, erra, de alguma forma falha. Seja o pecado de não orar, seja a falta do amor, ou um amor que não é o amor verdadeiro que a Bíblia ensina. De alguma maneira, nós estamos incorrendo em algum pecado. Por isso que eu resolvi fazer este vídeo. Como receber o perdão de Deus. Jesus não vai descer do céu e morrer novamente pelos nossos pecados. Mas há algo que ele deixou, um método que ele deixou para que nós recebamos, ou para que nós recebemos o perdão de Deus em nossas vidas. Por isso, venha comigo. Eu sou o pastor Benjamin Júnior e eu vou explicar para você como receber o perdão de Deus. Lembrando, é uma série de 4 vídeos. Então, aqui nesse lado meu, está aparecendo o segundo vídeo desta série de 4 vídeos, como receber o perdão de Deus. Vamos lá? O texto de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo do 11 ao 14, vai nos mostrar algo interessante acerca deste princípio espiritual. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 11 ao 14, diz o seguinte: Assim Salomão acabou de construir a casa do Senhor e o palácio real. Tudo que Salomão tinha planejado fazer na casa do Senhor e no seu palácio, ele efetuou com sucesso. De noite o Senhor apareceu a Salomão e lhe disse: Ouvi a sua oração e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Se eu fechar o céu de modo que não haja chuva, e se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, e se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Esse é o texto base que revela um caminho, ou o único, eu posso dizer, o único caminho para receber o perdão de Deus. Neste primeiro vídeo nós vamos falar sobre a humilhação. O humilhar-se aqui é do hebraico, da raiz, é um hebraico, nesse texto, da raiz primitiva. Dobrar os joelhos, abater, sujeição, subjugar. Ou seja, humilhar. E Deus está dizendo, olha, eu perdoarei os seus pecados, sararei a vossa terra. É se abater, se sujeitar. Um dos caminhos, ou o único método para receber o perdão de Deus é se humilhando. Por quê? Porque a humilhação diante do Senhor, ela, além de revelar o tamanho do nosso ego, ela também abate o nosso ego. O poder de Deus opera em nossas vidas para abater o nosso orgulho, o nosso ego, que muitas das vezes
é forte dentro de nós, é alimentado pelas nossas vaidades e pelos nossos desejos. Mas existem 4 passos acerca da humilhação que eu preciso explicar para você. Primeiro passo, na humilhação Deus revela os nossos corações. Aqui em Deuteronômio capítulo 8, versículo 2, diz o seguinte: lembrem-se de todo o caminho pelo qual o Senhor, seu Deus, os guiou no deserto durante estes 40 anos, para humilhar vocês, para pôr vocês à prova, para saber o que estava no coração de vocês, se guardariam ou não os seus mandamentos. Olha só, a humilhação é uma das formas que Deus usa, certo? Para revelar os nossos corações para nós mesmos. Não é para Deus, é para nós mesmos. Quando nos humilhamos diante do Senhor, nós realmente percebemos as reais motivações, as reais intenções do nosso coração. Outro texto que mostra a condição do nosso coração, olha, Deuteronômio nos mostrou que Deus usa a humilhação para revelar o nosso coração, para nós mesmos. E o que é o nosso coração? O nosso coração é aquilo que está descrito em Jeremias capítulo 17, versículo 9. Diz o seguinte: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem poderá entendê-lo? Eu, o Senhor, sondo o coração, eu provo os pensamentos, para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. O nosso coração, ele é enganoso, desesperadamente corrupto. Olha, a palavra aqui na versão NAA, Almeida atualizada, ou seja, Nova Almeida atualizada, essa versão, ela diz desesperadamente corrupto. Há algumas versões que diz o seguinte: enganoso. Exatamente, a corrupção é um engano. Não há incongruência aqui. A corrupção é um engano. Desesperadamente corrupto é o nosso coração. Deus usa a humilhação para nos revelar a nós mesmos as condições que o nosso coração está. Porque às vezes a gente pensa, nossa, eu estou mal. Não. Aí nós vamos nos humilhar diante de Deus. E a gente percebe que a gente não estava mal, não. A gente estava, ou nós estávamos péssimos. É péssimos mesmo. Pensávamos que estávamos mal, mas estávamos péssimos. Então o nosso coração, por natureza, ele por si só é desesperadamente corrupto e enganoso. Quem o conhecerá? Somente Deus sonda e conhece. Em Romanos 7,18, o apóstolo Paulo reconhecia a condição pecaminosa, a condição falha do teu ser. Em Romanos 7, versículo 18, ele diz o seguinte: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, pois o querer o bem não habita bem algum, pois o querer o bem está em mim, mas não o realizá-lo. Olha, o apóstolo Paulo, ele é franco, verdadeiro e claro em dizer: eu quero praticar o bem, mas parece que a minha carne não quer realizar. O meu querer é seguir a Deus, o meu querer é agradar a Deus, mas a minha carne quer conforto, a minha carne quer alegria, alegria terrena. A minha carne quer prazer desta terra. Ou seja, enganoso é o nosso coração, perverso mais do que todas as coisas, e ninguém o conhece. Algumas pessoas reconhecem que o coração é enganoso, mas não conhecem a profundidade do desesperado engano que há dentro de nós. Mas é através da humilhação que Deus revela para nós a condição do nosso coração. Uma quarta lição que precisamos aprender acerca da humilhação, de como receber o perdão de Deus, é: aquele que se humilha não esconde mais as suas vergonhas. Ele concentra a sua atenção na humilhação. Exatamente.
e implora a Deus pelo seu perdão. O texto que vai nos mostrar isso, que nós não temos que ter preocupação em esconder nossas vergonhas, que temos que concentrar a nossa atenção na humilhação e implorar a Deus o perdão, está aqui em 2 Crônicas 27. Visto que o seu coração se enterneceu e você se humilhou diante de Deus, quando ouviu as ameaças que ele fez contra este lugar e contra os seus moradores, e se humilhou diante de mim, rasgou as suas roupas e chorou diante de mim, também eu ouvi a sua oração, diz o Senhor. Olha que coisa maravilhosa. Aqui a humilhação do rei Josias. E a humilhação do rei Josias é notavelmente positiva. Por quê? Porque ele se humilha, ele não fica escondendo as suas vergonhas, ele não está preocupado com a opinião alheia, mas ele concentra a sua atenção no que ele está fazendo, na humilhação diante do Senhor, e implora a Deus o seu perdão. Enfaticamente, ele diz: Senhor, me perdoa. E olha o final do versículo: eu ouvi a sua oração e chorou diante de mim. Diz o Senhor, eu ouvi a sua oração. O exemplo do rei Josias é maravilhoso. Não devemos encobrir as nossas transgressões, não devemos esconder os nossos pecados. Como assim, pastor? Olha só, você pecou, você errou, tá dando certo, não? Ó, tá dando certo, está escondendo. Meu querido, faça o seguinte, concentra a tua energia em se humilhar. Não tenha vergonha das suas transgressões, mas implore perdão a Deus. Em Provérbios, capítulo 28, versículo 13, diz o seguinte: quem encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas os que as confessa e abandona alcançará misericórdia. Quem confessa e abandona, deixa a prática do pecado, da transgressão, esse alcançará misericórdia. Esse irá receber, através da humilhação, o perdão de Deus. Esse vai obter, através da humilhação, o perdão de Deus. Quarto passo que a humilhação nos ensina ou nos leva a receber o perdão de Deus é o seguinte: que humilhar também é estar disposto a receber o castigo. Como assim receber o castigo? Todo pecado tem uma consequência. E nós, aquele que se humilha, aquele que verdadeiramente está disposto a uma vida nova, está disposto a obedecer, está disposto a não viver mais sob o jugo do pecado, ele não teme o castigo. Não teme o castigo. E ele está disposto a sofrer o castigo. No livro de Levítico 26, versículo 40 ao 42, diz o seguinte: mas se eles confessarem a sua iniquidade e a iniquidade de seus pais, na infidelidade que cometeram contra mim, e se confessarem que andaram em oposição a mim, fazendo com que também eu fosse contrário a eles e os fizesse entrar na terra dos seus inimigos, se o coração incircunciso que eles têm se humilhar e aceitarem o castigo da sua iniquidade, então me lembrarei da minha aliança com Jacó, e também da minha aliança com Isaque, e também da minha aliança com Abraão, e da terra me lembrarei. Deus está dizendo: se esse povo que se voltou contra mim, que se esqueceram de mim, que praticaram iniquidade, transgressão, esse povo aí de coração incircunciso, ou seja, pessoas que não têm aliança comigo, compromisso comigo, se esses aí que estão perdidos no pecado, se eles se humilharem diante de mim, eu lembrarei da aliança.
Eu levarei em conta a aliança que eu fiz. Eu levarei em conta as promessas que eu fiz e eu cumprirei. Perceba aqui que através da humilhação tem uma grande disposição de Deus de nos perdoar. Mas perdoar quem? Aquele que ele diz aqui, ó, se estiverem dispostos a receber o castigo. Versículo 41 diz o seguinte: e aceitarem o castigo da sua iniquidade. Ei, meu querido, precisa estar disposto a sofrer o castigo. Se Jesus, que é o nosso mestre, esteve disposto a sofrer o castigo pelos nossos pecados, por que não sofreríamos nós ou não estaríamos nós dispostos a sofrer o castigo pelos nossos novos pecados? Quem realmente não quer viver mais sob o jugo do pecado e quer o perdão de Deus, precisa estar disposto a receber o castigo. Porque se humilhar também é estar disposto a receber o castigo. Hebreus capítulo 12, do versículo 4 ao versículo 13, diz o seguinte, eu vou ler com você. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o sangue. E vocês se esqueceram da exortação que lhes é dirigida, como a filhos. Abre aspas. Filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor. Nem desanime quando você é repreendido por ele, porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem aceita. Fecha aspas. Para a disciplina que vocês perseveram, Deus os trata como filhos. E qual é o filho a quem o pai não corrige? Mas, se estão sem essa correção, da qual todos se tornaram participantes, então vocês são bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais humanos, que nos corrigiam, e nós os respeitávamos. Será que então não nos sujeitaremos muito mais ao Pai espiritual para vivermos? Pois ele nos corrige por pouco tempo, segundo o melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para o nosso próprio bem, a fim de sermos participantes da sua santidade. Na verdade, toda disciplina, ao ser aplicada, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Porém, mais tarde produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Por isso, levantem as mãos cansadas e fortaleçam os joelhos vacilantes, façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, mas seja curado. Oh, aleluia! Eu não preciso nem explicar, porque o autor do livro de Hebreus aqui, ele é muito claro em dizer, olha, se os pais terrenos corrigem, disciplinam, até mesmo castigam, e nós os respeitamos, quanto mais não respeitaríamos, honraríamos ou temeríamos ao Pai Celestial, que faz tudo isso para que andemos em santidade. Quarto segredo da humilhação para obtermos o perdão de Deus é o seguinte: para todo aquele que é resistente a Deus, obedecê-lo é uma forma de se humilhar. Exatamente isso. Todo desobediente precisa entender. Se você quer abandonar a desobediência e receber o perdão de Deus, se você quer abandonar o pecado e receber o perdão de Deus, você precisa enfrentar aquilo que outrora você não queria enfrentar, a obediência. Exatamente isso. Obedecer também é uma forma de se humilhar. Em Êxodo 10, 3, diz o seguinte: Moisés e Arão apresentaram-se a Faraó e lhe disseram: assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus, até quando você se recusará a humilhar-se diante de mim? Deixe o meu povo ir para que me adore. Ei, até quando você aí vai ser resistente a Deus? Vai deixar de se humilhar em não obedecê-lo? Ei, obedeça-o. Porque para todo aquele que é resistente a Deus, obedecer é uma forma de se humilhar.
Então, quer receber o perdão de Deus? Um dos caminhos é a humilhação. E uma das formas de se humilhar é obedecendo a Deus. Passar a fazer aquilo que outrora você não queria fazer. Passar a respeitar aquilo que outrora você não respeitava. Passar a considerar aquilo que outrora você não considerava. Em João, capítulo 14, versículo 23, Jesus é muito mais direto ao dizer o seguinte, abre aspas. Jesus respondeu, se alguém me ama, guardará a minha palavra. E o meu Pai o amará, e viveremos para ele e faremos nele moradas. Ou seja, se você ama Jesus, você vai guardar as palavras dele. Você quer o perdão dele? Você jura amor por ele? Então você vai guardar as palavras de Jesus. Você e Cristo viverão um só, e em Deus vocês farão morada, se você guardar as palavras. Obedecer para aquele que é resistente é uma forma de humilhação. Para aquele que é resistente, obedecer é uma forma de se humilhar. Ninguém perde em obedecer a Deus. Ninguém perde em ser um filho obediente. O próprio apóstolo Paulo, ao afirmar essas coisas, ele dá um versículo, ele ensina uma verdade importante para todos nós. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58, ele diz o seguinte: portanto, vocês, amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. Ei, o meu esforço, o teu esforço em se humilhar perante o Senhor para receber o seu perdão não é em vão. O nosso trabalho tem recompensa. Mas nós precisamos entender, se eu verdadeiramente quero o perdão de Deus, quero receber o perdão de Deus, o primeiro passo é a humilhação. Não esqueça, nós estamos numa série. Este vídeo, como receber o perdão de Deus, é uma série de 4 vídeos, são 4 passos para lhe ensinar como receber o perdão de Deus. Não deixe de nos acessar nos próximos vídeos. Está aqui, ó, aparecendo nesse card aqui, tá? Desse lado está aparecendo um card, clique nele e você terá ali o segundo passo para receber o perdão de Deus. Deus te abençoe. Ah, já sei. É isso que eu quero te falar. Se inscreva no canal, ative o sininho, dê o seu like, faça um comentário, porque o canal só cresce se você nos ajudar a crescer.